Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da DOTS S.A. referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco os senhores Roberto Chade, presidente e cofundador da DOTS, e Otávio Araújo, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Pedimos para que as perguntas sejam enviadas pela plataforma do webcast e informamos que a seleção dos slides será controlada pelos senhores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Chade, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar apresentando os nossos resultados do segundo trimestre de 2022. Em especial por estarmos celebrando um ano após a nossa abertura de capital. E como vamos demonstrar a seguir, um período de importantes evoluções e entregas e avanços dentro da nossa estratégia. Podemos colocar a apresentação, por favor? Podemos ir para o primeiro slide. Então, inicialmente, é importante relembrar e reforçar a nossa estratégia e o nosso foco, como nós temos falado em todas as nossas apresentações. Nós já somos um ecossistema com mais de 50 milhões de usuários, e o nosso foco está em aumentar o ARPU, a receita por usuário, por meio do cross-sell, tendo como principal direcionamento nesse momento os nossos clientes mais engajados. Vale lembrar que nós temos um diferencial único em nosso ecossistema, que é o nosso modelo de negócio, onde através do loyalty nós geramos usuários e dados, né, e somos remunerados por isso. E dentro dos produtos já existentes nas outras vertentes, nas outras verticais, nós conseguimos fazer o aumento do ARPU e o aumento do LTV, né, que nós chamamos do conceito do CAC negativo e o LTV serial. Importante dizer, como nós vamos demonstrar a seguir, que cada pilar vem já entregando o seu papel. Não, pode deixar no slide anterior, por favor. Cada pilar vem entregando o seu papel. Loyalty, gerando mais clientes e mais dados, um pilar principal para isso. Marketplace, acelerando não só a monetização, mas a proposta de valor para os nossos usuários, onde há um acúmulo de DOTs, um acúmulo de cashback e benefícios, dado o take rate mais elevado. E TechFin, potencializando a monetização de uma forma bastante relevante, que a gente vai demonstrar em detalhes na sequência. E, em paralelo, o nosso Super App sendo cada vez mais o canal de engajamento e cross-sell, né, contemplando todo o nosso ecossistema dentro de um único local. Em resumo, nós aumentamos o resultado dos nossos parceiros, recebemos um take rate por isso, parte desse take rate é revertido em benefício para os usuários, que dessa forma concentram as transações em nosso ecossistema, estabelecendo um grande ciclo virtuoso. Indo para o próximo slide, nós vamos demonstrar que o mais importante de tudo é a nossa capacidade de geração das entregas ao longo desse primeiro ano. Entregas de cross-sell, entregas de aumento de engajamento. Então, nós observamos já um aumento de mais de 58% do ARPU, que é a receita por usuário. Mais uma vez, um dos nossos grandes objetivos, dado um ecossistema já estabelecido, com milhões de usuários dentro do mundo DOTS. Com mais de 27% de crescimento do faturamento, mesmo em períodos mais desafiadores, que é o que a gente vem enfrentando. Como eu comentei já, Loyalty performando de forma bastante relevante, com um aumento de GMV, mais de 8 bilhões de GMV potenciais nesses últimos meses, com um potencial de mais de 1 milhão de clientes ativos oriundos dessas novas parcerias, gerando sempre mais dados, que é um dos ativos mais relevantes dentro do nosso mundo, né? E, consequentemente, um aumento de faturamento bastante importante. Quando a gente olha o nosso mundo de bancos, que é o nosso mundo de cash call, né?
A gente vem tendo um crescimento expressivo dentro dos projetos. Às vezes, a sazonalidade leva o faturamento para o trimestre seguinte. O Otávio, na sequência, vai falar um pouco sobre isso. O marketplace, mesmo num cenário de e-commerce mais retraído nos últimos meses, a gente vem tendo um crescimento de take rate muito pautado em cima de uma estratégia de cauda longa que nós temos feito, né? Trazendo parceiros também de segmentos mais nichados, que possibilitam um take rate mais relevante, e um crescimento de GMV também de mais de 30%. TechFin, que é onde a monetização ela se potencializa. A gente vem tendo o belo início do produto de empréstimo pessoal, onde a gente tem a maximização dessa monetização, não só e da proposta de valor para os nossos usuários. E, por fim, dentro do mundo de digitalização, o killer use case que nós temos trabalhado, que é a conversão de DOTs para reais, vem se mantendo como um grande diferencial de engajamento inicial, de cash-in, e de forma sustentável, pois isso não é um cash burn, faz parte do nosso modelo de negócios dentro de um resgate que é realizado. Podemos seguir? Agora nós vamos detalhar o que foi em cada um dos pilares a entrega desses últimos meses. Aqui, mais uma vez, é importante reforçar e tangibilizar o que é o que nós chamamos da nossa estratégia de cross-sell. Então, temos um aquário de mais de 50 milhões de usuários. O segmento de loyalty é o motor desse ecossistema, que além de gerar resultado operacional, ele gera dados e gera usuários de forma recorrente. Nós somos remunerados por isso. A nossa receita por usuário, ela começa por volta de R$20 a R$25, que vem preponderantemente do mundo de loyalty. E conforme a gente vai engajando os nossos clientes em mais produtos dentro do nosso ecossistema, essa receita por usuário pode chegar até R$700. Quando a gente vê ao lado, a gente já aumentou o ARPU em mais de 58%, comparando trimestre de 21 contra trimestre de 22. E fazer isso acontecer é a nossa obsessão. E a gente vai detalhar a seguir nas próximas páginas como que cada um dos pilares vem performando dentro dessa nossa estratégia de aumento de ARPU e aumento de cross-sell. Dentro do mundo de loyalty, nesse último trimestre, mais de 8 bilhões de GMV potenciais vindo do mundo de varejo alimentar, uma aceleração forte de novas parcerias e ofertando novas soluções. A gente tem como destaque importante um novo produto dentro do ecossistema do Banco do Brasil, que é a nova conversão automática, que é um modelo de negócio com mais valor para o consumidor final, para o cliente do Banco do Brasil, dentro de uma dinâmica bastante diferenciada, onde o cliente ele acumula DOTs diretamente. Dentro do mundo de projetos especiais, ainda na linha de bancos, um faturamento de mais de 15 milhões de reais e já um valor contratado para o restante do ano bastante expressivo. Quando nós olhamos o braço de varejo, o pilar de varejo, vale destacar aqui, além do crescimento importante de varejo alimentar, regional, que é um dos grandes pilares da nossa estratégia, e um foco muito grande em relação a trazermos novos clientes e novos usuários. Uma evolução importante na parceria estratégica que nós temos com a Vivo, com o lançamento de um produto conjunto, um plano voltado ao segmento controle, que já no final do trimestre tínhamos mais de 40 mil planos vendidos, hoje esse número já é mais de quase 70 mil clientes de uma forma recorrente, acumulando DOTs dentro da Vivo. E vale destacar também que nós temos hoje mais de 50 indústrias, as empresas de bens de consumo, atuando com ações promocionais em nossos parceiros regionais. Isso traz não apenas um aumento de faturamento,
mas um aumento de engajamento do consumidor final. Ele tem um aumento de acúmulo de DOTs na mesma transação que é realizada, como também um aumento do resultado para o varejista, porque ele tem um spread importante nessa transação com a indústria. Então, a gente tem uma satisfação muito grande em relação ao que vem acontecendo dentro do pilar de loyalty. Quando a gente evolui para o marketplace, que é o próximo slide, a gente demonstra um crescimento de mais de 50% no faturamento, semestre contra semestre. Num momento mais complicado de mercado de e-commerce, onde claramente a gente vê uma certa desaceleração, muito voltada em cima de questões macro, mas que do nosso lado vem sendo compensadas, como eu comentei, não só por melhores negociações de take rates, principalmente com segmentos de nicho, né, o nosso cauda longa, como também por ações promocionais realizadas com os nossos principais parceiros. Como você observa aqui embaixo, no Amazon Prime Day, nós tivemos um crescimento de mais de 90% comparado com a mesma ação em 2021. Indo para o mundo de Techfin, no próximo slide, a gente observa uma boa atração dentro de algo que sempre foi um grande objetivo da DOTS, o início da oferta de empréstimo pessoal, com base na aquisição que nós fizemos recente da Nuverde, que o Otávio, ao longo da apresentação, vai detalhar. Lembrando que o nosso foco é um foco em cima de uma base de pré-aprovados da base DOTS. Nós temos uma atuação no mar aberto, obviamente, mas um foco muito maior dentro da nossa base de pré-aprovados. Um objetivo muito forte nesse momento na qualidade do crédito, e não necessariamente em aumentar o volume, mas principalmente aumentar um volume de forma sustentável e com qualidade. E usando ao máximo os nossos ativos, que é a base de clientes, que são os dados, que é a jornada de consumo. E são poucos meses de início dessa operação, mas há uma originação de mais de 10 milhões de reais, um ratio de simulação de aprovados bem importante, na casa de mais de 80%. E dentro do segmento de cartões co-branded, a gente observa, de um lado, um aumento importante do TPV, onde os clientes têm utilizado mais o cartão. Ao mesmo tempo, um desenvolvimento maior dos canais digitais, que são muito importantes para as novas vendas, onde nós tivemos um período de desaceleração das vendas como um todo, que já está sendo recuperado aí para os próximos trimestres. Próximo slide, por favor. Um outro destaque importante, que faz parte do nosso modelo de negócio, tanto para o mundo de engajamento como um todo, mas principalmente para o mundo da digitalização, da nossa estratégia de digitalização, que é o resgate de DOTs como alavanca de engajamento. Lembrando que é uma alavanca merchant funded, não é cash burn, não é um cashback que ele é oriundo de uma verba de marketing, e sim ele faz parte do nosso modelo de negócio. E aí vale destacar dois pontos principais aqui. Tanto a conversão de DOTs para reais, que vem demonstrando, sendo um dos principais atributos para a geração de ativação e engajamento para a nossa estratégia da nosso super app, mantendo uma performance sempre relevante, como também algo que a gente vem desenvolvendo com mais ênfase, que é o resgate no próprio ponto de venda dos nossos parceiros de varejo, onde a combinação desses dois modelos, tanto o resgate de DOTs por reais quanto o resgate no ponto de venda por produtos, hoje já representam mais de 80% dos resgates. Isso é importante porque isso demonstra uma forma diferenciada da DOTS de atuação no B2C, né,
com 2 elementos que nenhuma outra companhia acaba fazendo, e mais uma vez de uma forma totalmente merchant funded, quer dizer, e gerando um NPS bastante elevado quando essas transações acontecem. Nós tivemos um crescimento de mais de 80% de trocadores, comparando o trimestre 22 contra 21. E por fim, indo para o próximo slide, quando nós olhamos a evolução de nossa estratégia de digitalização dos nossos resultados, nós vemos um aumento importante em termos de transação, de engajamento, mais de 90% de aumento de transações, além, obviamente, do crescimento de downloads e cadastros. Mas o mais importante para nós é o aumento de transações, né, onde a gente observa um aumento de 90%, como eu comentei, em clientes com transações e dobrando o volume transacionado no período. A gente ainda tem muito por fazer nesse segmento, a gente vai falar disso ao longo da apresentação. Agora eu queria passar a palavra para o Otávio, que vai detalhar os nossos resultados financeiros. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, falando agora dos resultados do segundo trimestre de 2022. Principalmente porque esses resultados marcam aí um ano desde o nosso IPO, né? E como o Roberto colocou, a gente tem já bastante entrega concreta nesse período. E o que eu vou falar agora, no próximo slide, é basicamente como que esses resultados operacionais estão se refletindo, tá, de forma relevante no nosso resultado financeiro. Então, nesse slide aqui, se a gente olha do lado esquerdo do slide, a gente pode ver, por exemplo, o crescimento da base do Loyalty, a gente já falou, além das novas parcerias, tá, no varejo. Isso já gera um crescimento importante de 20% quando a gente compara o primeiro semestre de 2022 com o mesmo período do ano passado. Da mesma forma, quando a gente pega as evoluções do GMV e também do take rate no GDO e da base de clientes ativos no cartão co-branded e o TPV, né, esses dois negócios já entregam aí 50% de crescimento no marketplace e quase 60% de crescimento em TechFin na comparação semestral. Esses resultados no consolidado já representam aí um crescimento de 27% no semestre ano contra ano, tá? E uma representatividade dos negócios de marketplace TechFin de 20% no total do nosso faturamento, como dá para ver ali do lado esquerdo, embaixo do slide. Mudando para no próximo slide, slide 13, aqui eu vou falar um pouco de como que o crescimento do faturamento, que eu falei no slide anterior, vem impactando a nossa receita contábil. Como a gente pode ver no gráfico do lado direito em cima, os 27% de crescimento no faturamento se traduziram ali num crescimento de 25% da receita antes do resgate, sendo que do faturamento total de mais ou menos 136 milhões, que a gente teve no primeiro semestre de 2022, apenas 16 milhões foi reconhecido na receita de 130 milhões no primeiro semestre de 22. Tá? Essa é a dinâmica da receita diferida. Além disso, a gente tem no backlog uma receita diferida total ali no final do semestre de 286 milhões e uma projeção de 128 milhões a ser reconhecido dentro do próprio segundo semestre de 2022. Tá? Então, a gente vai ter, só com o que a gente tem de backlog de receita diferida, mais ou menos o dobro da receita que a gente fez no primeiro semestre, sem considerar nada
do novo faturamento que a gente vai ter pela frente. Passando para o slide 14, eu vou falar um pouquinho agora dos nossos resultados com um pouco mais de detalhes. Tá? Como a gente pode ver ali no lado esquerdo, a gente continua com uma margem bruta saudável, acima ali dos 40%. Sempre falei que a gente quer ficar com uma margem entre 40% e 50%. Com relação ao SG&A, a comparar com o primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre do ano anterior, a gente continua vendo o aumento dos investimentos, principalmente em relação a time e as despesas relacionadas à tecnologia e um pouco de marketing. Tá? Isso está completamente alinhado com o que foi discutido no Use of Proceeds do IPO, em maio do ano passado. Tá? Só que ainda sobre o SG&A, a gente já pode ver também claramente o esforço que a gente está fazendo de foco e eficiência aí ao longo do primeiro e segundo, na verdade, ao longo do primeiro semestre desse ano, tá? Sendo que o SG&A trimestral saiu de 53 milhões no quarto TRI de 2021 para 44 milhões no segundo TRI de 2022, desconsiderando aqui, óbvio, algumas despesas não recorrentes relacionadas principalmente à incorporação da Nuverde. Obviamente que o impacto no EBITDA, ele já considera tanto os efeitos desse maior foco e eficiência que a gente está falando, mas ao mesmo tempo, comparando ano contra ano, mostra também o crescimento do investimento, que é o que a gente, enfim, alinhou naquele momento do IPO. Né? Eu queria dizer aqui que a gente sempre, na DOTS, trabalhou com uma visão de não só break-even, mas rentabilidade, tá? Durante toda a história. Obviamente, a gente está passando agora por esse momento de maior investimentos, mas que a nossa visão para frente é chegar a uma escala de faturamento e uma eficiência de SG&A, que nos próximos trimestres, onde a gente vai ver não só o break-even, mas também geração de resultados, como sempre tivemos. Passando agora para o próximo slide, a gente vai falar de um movimento muito importante. Estou bem feliz de trazer esse movimento aqui, um movimento que tem a ver com a aceleração da nossa monetização através de serviços financeiros. É um movimento que não começou agora, começou já há alguns anos. Tá? E a gente vai detalhar um pouco mais, eu vou detalhar um pouco melhor nos próximos slides, e que tem a ver com a nossa transação com a Nuverde. Podemos passar? Não. Um anterior, por favor. Obrigado. Nesse slide aqui, a gente vai falar exatamente dessa trajetória aí ao longo dos últimos anos, né? Dessa estratégia que a gente chama de realizar o cross-sell em serviços financeiros. O Roberto falou dela quando ele falou dos pilares e como que a gente está tratando a estratégia em cada um dos pilares. É o cross-sell na base do Lloyd em serviços financeiros, né, e aproveitando essa oportunidade que a gente entende de muito relevante de inclusão financeira no Brasil. Ao longo da história toda da DOTS, né, a gente consolidou o modelo de negócio do Loyalty. Esse modelo de negócio é um modelo que possibilita a gente consolidar vários ativos, né? Base de clientes, captura de dados, presença na jornada de consumo, uma marca com grande recall. E ali por volta de 2017, 2018, a gente começou uma trajetória de realmente construir essa jornada de serviços financeiros, alavancando, né, esses ativos que eu acabei de mencionar. A gente passou por várias etapas importantes, a gente evoluiu a nossa plataforma tecnológica e a gente criou um score de comportamento justamente para melhorar a capacidade de crédito. Esse score utiliza
os nossos dados, são dados únicos, né, de comportamento de consumo, e a gente já está no terceiro ciclo dessa jornada do Score. Como o Roberto também mencionou rapidamente, muito importante nessa trajetória ter um canal onde a gente possa acelerar o cross-sell, principalmente quando a gente fala de serviços financeiros. A gente, na verdade, lançou, né, fundou uma IP, uma instituição de pagamentos, e uma conta digital, que hoje já tem mais de 1.300.000 clientes dentro dessa conta digital e operando com volume e transacionando, como o Roberto mostrou. A gente lançou 2 cartões de crédito co-branded, tá? Com parceiros emissores, e também um marketplace de crédito pessoal. Trouxemos um time experiente, com longa estrada aí em crédito, que é exatamente a nossa visão. Nosso entendimento aqui é que isso tem que ser tratado, né, com gente com muita experiência, tem a ver com a Nuverde, eu vou falar um pouco sobre isso. E também é muito importante, fez uma parceria muito relevante no nosso contexto com a maior TechFin do mundo, que é o Ant Group, empresa que tem aí mais de 1 bilhão, né, de clientes ativos todos os meses, e que basicamente inventou esse conceito de super app e serviços financeiros sendo feito com esse modelo de negócios de TechFin. Está bem satisfeito com essa parceria, que envolve não só uma participação societária, mas também uma presença muito relevante do time da Ant no nosso dia a dia, trabalhando principalmente nessa história da wallet e também em digital finance. E agora, com a conclusão do M&A com a Nuverde, com a plataforma e o time que a gente está trazendo, né, nesse contexto, eu tenho certeza que a gente está ainda mais preparado, mais pronto para aproveitar as oportunidades de inclusão no Brasil e no lado financeiro, aumentando de forma com certeza exponencial a monetização no negócio de serviços financeiros. Falando um pouquinho, dando um pouco mais de detalhe da Nuverde, no slide 17, a Nuverde é uma TechFin fundada em 2016 pelo Bernardo e pelo Edu, e que tem uma plataforma tecnológica completa de crédito, que vai desde a originação, desembolso, controle de fluxo financeiro, cobrança, sempre garantindo que cada etapa vai ser realizada com a máxima segurança, né? Então, também um capability importante aí de risco e fraude. A empresa já realizou mais de 400 mil empréstimos, tendo desembolsado aí $500 milhão em crédito. Tudo isso com um NPS bem relevante e uma nota do Google Play no app bastante relevante ali de 4.4, né? Então, fazendo a jornada completa com realmente bons graus, relevantes graus de avaliação pelo nosso cliente. Avançando um pouquinho agora no próximo slide, falando agora aqui da enorme oportunidade que existe, né, nessa transação, a gente vê que a base de clientes da DOTS, a nossa presença na jornada de compra, a alta recorrência dos nossos clientes e gerando dados, né, para a DOTS de forma também recorrente, unido ali com a capacidade e o motor de crédito, essa plataforma tecnológica completa, como eu falei no último slide, o funding de um parceiro terceiro e um time experiente e totalmente alinhado culturalmente conosco, tem altíssimo potencial aqui de, na prática, acelerar, como eu falei, a nossa monetização e nos preparar ainda mais nessa jornada de serviços financeiros que eu comentei antes, né? Só para lembrar, o Roberto mencionou lá na frente, né, que o negócio de serviços financeiros ele pode potencialmente acelerar mais de 30 vezes o arco do nosso cliente que está simplesmente no Lloyd. Então, o potencial grande dessa parceria está exatamente aí.
Próximo slide, bem rapidamente também, falando alguns números da Nuverde. A gente pode ver um alto crescimento da receita de 2020 para 2021, com margens brutas bastante relevantes, acima de 60%, é maior que a nossa margem base, né, ali entre 40% e 50%. A gente tem ali um impacto pro forma dos números da Nuverde de 2021, que representaria quase 10% das nossas receitas, e aumentaria quase 1,5 ponto percentual na nossa margem bruta. Tá? Óbvio que isso ainda são resultados completamente preliminares. Nossa perspectiva de crescimento para essa linha de negócio, olhando para frente, é muito relevante, né? De forma que os impactos vão ser cada vez mais relevantes na receita e também nos resultados. Indo para o slide 20, dando só um pouco de contexto aqui de próximos passos, a gente sempre com um olho muito, muito atento na questão da qualidade da carteira. Tá? A gente acaba não tendo risco de crédito nessa transação, mas a gente tem que cuidar muito bem da carteira que está nos investidores lá do nosso FDIC. Então, com o olho muito atento. A nossa visão aqui é, obviamente, crescer a originação nos canais e na base de clientes da DOTS. A gente tem aí também, obviamente, um esforço importante de fazer a integração completa, né, da oferta de crédito no Verde para que ela esteja completamente disponível dentro da plataforma da DOTS. A gente precisa ter um negócio único aqui, integração completa da Nuverde nos nossos negócios, né, para que a gente tenha o melhor dos dois mundos. E talvez até um pouco mais relevante é o contexto do que a gente tem chamado de DOTS Powered by Nuverde, que é o produto na base, na jornada de consumo do cliente da DOTS, powered por esses capabilities, tanto de time, plataforma e conhecimento de crédito que a Nuverde traz. Então essas vão ser aí os nossos grandes focos para potencializar cada vez mais as sinergias de geração de valor nesse negócio. E por último, no slide 21, falando um pouquinho dos próximos passos que a gente sempre traz no negócio da DOTS como um todo, a gente continua muito focado em crescer faturamento, acelerando ali o nosso cash cow de loyalty bancos. Aqui eu já falei, e vou falar rapidamente. A gente já tem projetos especiais contratados e a gente vai acelerar isso nos próximos trimestres. No loyalty, mais parceiros e novas soluções. No marketplace, a gente quer acelerar a penetração na nossa base de clientes. Tá? Com relação ao cross-sell, que é a nossa grande estratégia, na wallet, a gente vai trazer até o final do ano uma nova versão do Super App, um desenvolvimento dessa versão integrado em todo o ecossistema da DOTS. Na parte de crédito, a gente discutiu bastante quando falamos no Verde, mas a gente vai trazer oferta de produtos financeiros na jornada de consumo. Esse é o nosso grande alvo. Né? E também bastante focados em qualidade e na forma como a gente está entregando esse produto para os nossos clientes. Basicamente, olhando muito forte para o nosso foundation, né? E também para a experiência do cliente dentro da jornada no nosso ecossistema. É isso. Eu volto agora para o Roberto. Obrigado, Otávio. Acho que agora a gente vai entrar na parte de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas através do chat da plataforma. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Excelente, obrigado a todos. A gente está com várias perguntas aqui, sempre perguntas muito boas, muito provocativas e muito importantes. A gente consolidou aqui algumas delas e, Otávio, vamos batendo bola aqui.
Tem uma primeira pergunta aqui do CIES, do Fornazari, em relação ao nosso estágio, em relação aos produtos de crédito. Acho que o Otávio já deu uma boa visão, Fornazari, mas complementando aqui, essa parte, efetivamente, de empréstimo pessoal, né? Porque a parte de cartão de crédito, a parte de pré-pago, pagamentos, é algo que a gente já vem fazendo já há algum tempo. Mas em relação ao produto específico de empréstimo pessoal, como a gente colocou, a gente está numa fase inicial, eu diria que ainda em piloto, né? Mas como foi demonstrado aqui, com uma boa tração, né? Uma geração de mais de quase 12 milhões de reais já em 2 meses de originação, mas com um foco muito grande e uma atenção muito grande na qualidade da carteira gerada. Ao mesmo tempo que nós não carregamos o risco dessa carteira, né? Ela é securtizada para o FDIC, mas, obviamente, a qualidade do resultado é impactado por nós e tem um impacto direto também no resultado para todos os stakeholders e, obviamente, para todos os investidores do FDIC também. Então, como o Otávio comentou, quer dizer, é uma sequência de movimentos que nós temos feito. Hoje, um foco muito grande, como foi falado, nos pré-aprovados dentro do ecossistema da DOTS. Esse é um grande diferencial, né, que nós temos para tudo ligado a cross-sell, mas em serviços financeiros ainda mais. Nós não temos que ir para mar aberto, nós não temos que enfrentar a seleção adversa, né, que acaba existindo muito nesse mundo. E vamos evoluir fortemente, como foi demonstrado agora, tanto na questão das ações de marketing, sendo mais assertivos na conversão, né, dos nossos clientes, como principalmente na oferta integrada na jornada. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos principais diferenciais. A gente já está desenvolvendo uma primeira iniciativa com esse objetivo, que é aproveitando do momento que um cliente nosso vai fazer um resgate de DOTS por algum produto, onde a gente está no contexto da compra e nós identificaremos que ele é um cliente pré-aprovado e vamos oferecer uma linha de empréstimo que vai possibilitar, por exemplo, que ao invés de ele trocar um produto por um produto de um nível inicial, ele vai poder comprar um produto de um nível de primeira linha, efetivamente, usando uma combinação do saldo de DOTS que ele tem em relação, complementando com uma linha de empréstimo pessoal de contexto. Então, estamos bastante animados com o início e sabendo que tem muito pela frente ainda. Uma segunda questão aqui, Otávio, que muita gente tem perguntado, é sobre a questão de billings. Tanto o próprio Fornazari, o William, o William do Itaú, o Caio do UBS também. Se você puder contextualizar um pouco melhor aí a questão da evolução de billings em relação tanto ao crescimento quanto em relação aos indicadores operacionais, por favor. Claro, claro. Acho que a pergunta que veio bastante foi sobre também o que aconteceu do billings trimestre a trimestre dentro do ano de 2022. Assim, vamos lá, a gente cresceu em todas as linhas, né, de negócio de forma relevante quando a gente pega primeiro semestre desse ano versus o ano passado, mesmo período. Lógico, cresceu 20%, Marketplace 50% e Techfin quase 60%. Né? Quando a gente pega o Loyalty, a gente teve realmente uma queda de crescimento entre o segundo trimestre e o primeiro trimestre de 2022. Esse resultado, como vocês viram, assim, a gente expandiu todos os KPIs operacionais que para a gente são relevantes, como mais parceiros, a gente aumentou base. Então, o efeito foi muito específico relacionado ao menor volume, isso é sazonal, tá, de projetos especiais no segundo trimestre. A gente já tem contratado novos ciclos do projeto especial e a gente pode esperar que a gente vai ter um desenvolvimento no Loyalty muito parecido com o que a gente vinha tendo antes, justamente
por conta desse volume de projetos especiais já contratados e o fato de que sazonalmente no segundo TRI a gente teve essa redução. No marketplace, como o Roberto falou, né, a gente tem um cenário macro mais desafiador. A gente teve uma queda de GMV, que a gente offsetou basicamente com um maior take rate. Tanto que quando a gente olha para o billings, a gente vê um crescimento de billings. Né? A gente entende que, dada a nossa ainda muito pequena penetração na base dos clientes ativos desse negócio, a gente vai continuar vendo aí nos próximos trimestres um crescimento importante desse nosso negócio. A gente não vê aqui nenhuma trava mais relevante para que a gente continue executando aqui um crescimento desse negócio. Na parte de TechFin, principalmente relacionado ao tema do co-branded, a gente entende que a gente teve ali basicamente um impacto de novas vendas. Tá? Isso, obviamente, é consequência de também um cenário macro mais complexo, né? E nessa interface aí com os emissores. Mas a nossa visão é que, em termos de que a gente criou de infraestrutura, o que eu quero dizer aqui a gente avançou muito forte na capacidade de vender os cartões de maneira digital e tem avançado também muito fortemente na pré-aprovação, né, que tem até uma sinergia com o que a gente está fazendo do negócio de crédito pessoal junto com a Nuverde. Tá? Dado isso, a gente entende que também está preparado para que nos próximos trimestres a gente volte a ver uma venda importante de novos cartões junto aí com os nossos parceiros emissores. Acho que, Roberto, sobre billings, era um pouco isso. Ótimo. Aí tem a pergunta do momento, né? Que obviamente todos têm feito, acho que para nós e para todos, que é uma pergunta também do Fornazari em relação à nossa previsão de resultado, de break-even, de EBITDA, né? Que conversa um pouco com a resposta do Otávio, mas acho que vale contextualizar, Fornazari, algumas questões aqui, né? Primeiro, nos mais de 20 anos da história da DOTS, né? Nós sempre tivemos um histórico de rentabilidade ao longo de todos os anos, sendo até aquele momento uma companhia preponderantemente uma companhia focada no mundo de loyalty. E dentro do nosso processo de pré-abertura de capital e pós-abertura de capital, nós iniciamos um momento, né, de evolução do que é a plataforma de loyalty, né, para uma plataforma de engajamento, né, muito mais abrangente e com muito mais valor sendo gerado. Né. E óbvio que para fazer isso, nós iniciamos um novo ciclo de investimento, né, que começou há um ano atrás, quer dizer, de novo, depois de um histórico aí de quase 2 décadas de rentabilidade. Mas um novo ciclo de investimento, né, muito pautado em 3 pilares principais, né, a parte de produtos, principalmente no pilar de serviços financeiros, né, que tem um impacto muito grande dentro do que a gente tem falado, da nossa estratégia de cross-sell, de monetização e de inclusão financeira no Brasil. Então, um trabalho intenso nesse sentido. Né? Na parte de marketing também, principalmente quando a gente fala em iniciativas para aumentar a conversão, né, dos nossos produtos dentro do nosso ecossistema e na frente de M&A também. E é um ciclo de investimento recente, né, e que mesmo nesse pouco tempo, né, desse ciclo, quer dizer, completando basicamente 12 meses, quer dizer, de novo, um período muito curto em comparação com toda a história e de transformação das companhias. Esses novos produtos já vêm impactando de forma positiva. Então, histórico de rentabilidade desde sempre, um novo ciclo de transformação de uma companhia de loyalty em uma companhia de
de engajamento, de monetização serial, muito pautado em cima de serviços financeiros. Esses investimentos já acontecendo e já entregando um resultado importante. Em paralelo também, além da aceleração, né, que já está acontecendo em relação a todos esses produtos, né, todos eles, como o Otávio comentou, com crescimento expressivo em comparação ao ano passado, né. A gente vem fazendo também uma revisão constante, né, em termos da nossa forma de operar, e que a gente também observa na redução de 53 milhões, né, uma redução de 53 milhões de SG&A no quarto TRI de 21 para 44 no segundo TRI de 22. Então, essa combinação das duas coisas, né, o impacto dos investimentos que estão sendo realizados, já dando impacto concreto nas diversas frentes, em conjunto com uma adequação, né, e uma otimização da nossa forma de operar, né, materializam que a gente está na direção de não apenas atingir o break-even, né, mas também uma geração de EBITDA que sempre foi parte da nossa trajetória e parte da nossa história. Bom, aí nessa linha, Otávio, o Caio faz uma pergunta aqui da geração de caixa, né, e da nossa decisão de tomar um empréstimo, né, mesmo com a geração de caixa que a gente tem e o que a gente tem em relação de liquidez. Acho que vale você explicar um pouquinho melhor aí o nosso racional. Claro. A gente, então só linkando, né, Roberto? Acho que é uma ótima pergunta. Eu vou começar pela geração de caixa, porque linka no que você acabou de falar aí. A gente tem, Isso, por claro, história, ter um foco muito grande em rentabilidade e geração de caixa. Obviamente, a gente está num período de investimentos. A gente, como eu mostrei, né, dado o crescimento de receita projetado e também essa eficiência e foco e prioridade que a gente está dando, que faz com que a gente seja mais eficiente no SG&A, a nossa visão, como eu falei, é de que a gente vá caminhando, tá, para não só ter break-even, mas ter resultado aí nos próximos semestres, eu diria. Dado isso, enquanto ainda estamos investindo, tá, e a gente tem um cash burn, a nossa visão é de que a gente precisa manter uma posição de caixa bastante sólida e relevante, dado o cenário macro que a gente tem por aí, onde a gente tem pouca visibilidade de né, captação de recursos e coisas desse tipo. A gente tem uma política de caixa mínimo, sempre teve, eu diria na DOTS, que envolve 50% do nosso passivo de troca, justamente porque para lidar com qualquer tipo de evento do passivo de troca, e também 6 meses de G&A, não marketing, né, porque é discricionário, mas na parte toda de despesas, a gente usa mais ou menos uma referência de 6 meses. E o que a gente fez no começo desse ano foi aumentar essa nossa visão de caixa mínimo para 2 vezes esse número, né? E isso fez com que a gente, de forma pontual, a gente realmente faça assim algum tipo de empréstimo justamente para poder manter essa posição de caixa. Então isso tem basicamente a ver com essa visão bastante conservadora que a gente tem, tanto na questão da gestão da rentabilidade, tá, quanto também na questão da gestão da liquidez. Ok. Tem aqui na verdade, algumas últimas perguntas, mas que a gente consolidou e que muito importantes também. Obrigado, Ricardo, do BTG, Eduque, do BBA, estão ligadas às nossas prioridades para os próximos meses, né? Aonde que a gente vai dar mais foco, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta muito relevante, muito importante. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, né, em cada um dos nossos pilares, né? Dentro do mundo de bancos, que é o nosso cash call, né, é onde a gente tem produtos hoje já mais consolidados e com alto volume de faturamento, o nosso foco principal aqui está na expansão desses produtos, né, já existentes em mais bancos.
Então, a gente está ampliando a nossa carteira de bancos já dentro de produtos já existentes. Dentro do segmento de loyalty no varejo, a gente tem duas grandes prioridades aqui que já vem acontecendo. Uma é a expansão regional mais acelerada, né, em varejo, principalmente varejo alimentar e farma. Né. Esses 8 bi de GMV que nós divulgamos hoje estão diretamente ligados a essa estratégia. Nós mapeamos as 50 principais cidades do Brasil e os respectivos varejistas mais relevantes em cada uma dessas cidades. E o nosso time comercial está focado nessas frentes. E, em paralelo, né, um trabalho que também já está numa parte já sendo entregue e de uma forma ongoing, nas soluções de inteligência e de CRM automatizadas para os varejistas. Então, a gente trabalha aqui na questão de loyalty, na expansão da distribuição e no aumento de soluções, né, que endereçam as principais dores do varejista em relação a aumento de resultado, aumento de vendas. No marketplace, o nosso principal foco é o aumento da penetração, né, dos nossos produtos digitais na nossa base de clientes, conforme a gente já falou. E para isso, a gente tem duas grandes prioridades. Tem um trabalho mais educacional, né, de contar a história, explicar isso melhor para os nossos clientes. E dois, um aumento do cross-sell interno, né? Nós temos uma quantidade muito boa de clientes que consomem já no nosso marketplace e a gente está aumentando a recorrência, por isso da estratégia de nicho que nós comentamos também. Dentro do mundo de Techfin, é o que nós acabamos de falar aqui, dois focos principais, né? Dentro do mundo de empréstimo pessoal é a oferta na jornada de consumo. Esse é o grande pilar. E na parte de cartão de crédito, uma retomada muito forte das vendas digitais nos nossos clientes pré-aprovados. A gente tem hoje mais de 5 milhões de clientes pré-aprovados para a gente trabalhar aí nos próximos meses ao longo do segundo semestre. Então, esses dois grandes produtos que já performam, já existe, dentro agora de uma base de clientes pré-aprovados. E, por fim, isso é mais a nossa retaguarda, né? Investimentos intensos e recorrentes dentro obviamente, de tudo que envolve toda a parte de segurança, né? Ligado ao nosso mundo de contas digitais. Enfim, nós acabamos de atingir o número para nos tornarmos uma IP regulada também. Então, esse é um tema bastante importante que vem sendo uma das grandes prioridades também para frente. Então, a gente está muito focado, né, nessas três frentes principais, né, nos nossos três pilares, com produtos muito bem já estabelecidos, com potencial de aumento, de crescimento, como já vem acontecendo de uma forma bastante relevante, aumentando o ARPU, aumentando o cross-sell, aumentando o valor para os nossos parceiros, aumentando o valor para os nossos clientes. Isso cria um ciclo virtuoso bastante único dentro do que é o ecossistema da DOTS. Então, eu queria aproveitar e acho que a gente está chegando ao final aqui da nossa conferência, agradecer a todos os nossos investidores que têm nos dado a confiança, né, nesse momento. Agradecer em especial também a todo o time da DOTS, que vem tendo uma atuação impecável ao longo dessa nossa jornada, e dizer que a gente está extremamente empenhado em continuar tendo uma atuação muito relevante de geração de valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para os nossos acionistas. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2022 da DOTS está encerrada.